Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos passados nós falamos sobre o principal agregado macroeconômico, que é o PIB. Nós vimos a importância dele, como ele é calculado, alguns conceitos ligados a PIB, vimos os componentes do PIB. A partir de agora a gente vai tratar de um outro agregado fundamental na macroeconomia, que é o emprego, né? O nível de emprego. Aí surge uma questão, digamos, muito interessante, né? E há várias teorias para explicar o porquê acontece isso. Qual é a causa do desemprego? Porque em alguns momentos nós temos empresas que querem produzir, pessoas que querem trabalhar, mas essas vontades não se conciliam, né? Por que acontece isso? Ou, em outras palavras, qual é a causa do desemprego nas economias capitalistas? Então, como eu já disse, há várias teorias que tentam explicar o que causa o desemprego. A gente pode resumir aqui as duas principais correntes de pensamento, a chamada teoria liberal, que vem lá das ideias do Adam Smith, né, do chamado liberalismo econômico, e, do outro lado, a corrente keynesiana, que se origina das ideias do economista inglês chamado John Keynes. Então a gente pode dizer que essas duas grandes teorias tentam explicar as causas do desemprego nas economias capitalistas modernas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a teoria liberal, né? O que a teoria liberal fala, o que a teoria liberal tenta justificar ou explicar para as causas do desemprego nas economias capitalistas. Só que antes de falar sobre a teoria liberal em si, convém fazer uma breve recapitulação sobre o contexto histórico, o contexto econômico histórico que havia no mundo, né, para ser mais exato, nos Estados Unidos, nos anos 20, né, que era aquele momento pré-crise de 29, e que causou várias mudanças na economia mundial a partir dali. Então vale a pena a gente fazer um breve contexto agora de como estava o mundo na época dos anos 20, pré-crise de 29, pré-Grande Depressão. Então acompanha comigo aqui, por favor, esse quadro com um resuminho. Olha só. Final da década de 20, estava havendo uma queda da produção industrial nos Estados Unidos. Né? Depois de um momento de boom industrial, estava acontecendo uma queda na produção industrial, né, americana, que vinha ali desde meados dos anos 20. Junto com isso, estava acontecendo uma bolha especulativa no mercado de ações americano. O que significa isso? As pessoas querendo comprar ações. E quanto mais as pessoas queriam comprar ações, mais o preço delas aumentava. Né? A chamada lei da oferta e da demanda. Todos querem comprar, o preço começa a subir. Né? E num certo momento, em 29, as expectativas passaram a ser inversas. As pessoas passaram a querer vender as ações. Né? Uma espécie de onda pessimista atingiu aquele país. E aí as pessoas passaram a querer vender as ações. Quando todos querem vender as ações, o que acontece com o preço delas? O preço passa a cair. Né? E isso aconteceu de modo tão rápido, tão dramático, que em outubro de 29, para ser mais exato, no dia 24 de outubro de 29, ocorreu a chamada Quinta-feira Negra. O que foi essa Quinta-feira Negra? Foi um dia em que a Bolsa de Nova York literalmente quebrou. Foi a falência. O preço das ações foi a quase zero, de modo geral. Ninguém queria comprar ações, todos queriam vender as ações. Então aqueles papéis foram a zero, o preço zero. Né? Essa quebra da Bolsa, o famoso crash da Bolsa de Nova York, ou a famosa quebra da Bolsa de Nova York, foi o estopim para se iniciar uma grave crise econômica nos Estados Unidos. Muitas pessoas pensam que a crise 29, né, a quebra da Bolsa, foi o início da crise. Na verdade, a quebra da Bolsa foi apenas o estopim da crise. Ela foi uma espécie de pavio que se acendeu ali naquele momento que acabou contaminando todo o resto. Né? Não foi a causa. Ela foi um dos fatores que culminou na crise posterior. Tá? Então, olha só. Para tentar consertar essa crise, o que os bancos centrais do mundo fizeram? Né? Dos vários países do mundo. O que eles fizeram? Eles
passaram a aumentar os juros. Para quê? Para tentar segurar o dinheiro nos países. Né? Cada país aumentou a taxa de juros, os juros internos. Para quê? Para que não houvesse fuga de capitais, para que o dinheiro não fosse para outro país. Né? Porque quando aumenta os juros, o capital fica ali, porque ele vai ter uma maior remuneração. Só que esse aumento de juros em nível mundial acabou piorando a situação. Hoje é considerado como tendo sido uma grande barbeiragem macroeconômica, né, dos bancos centrais daquela época. Porque esse aumento de juros limitou ainda mais o crédito, fez as pessoas pararem de comprar literalmente, e aí isso acabou mergulhando todos os Estados Unidos e depois todo o mundo numa grave crise econômica, né, numa recessão econômica, que depois virou uma depressão. Então, quase toda a década de 30 é caracterizada no mundo inteiro pela famosa Grande Depressão dos anos 30. Uma situação em que, para você ter uma ideia, o nível de desemprego nos Estados Unidos chegou a próximo de 25% a 30% da população economicamente ativa, da PEA do país. Então você imagina uma taxa de desemprego de quase 30%. Né? É muito grande. O PIB mundial naquele período caiu perto de 15%, né, entre 29 e 32. É uma queda muito violenta, né, que repercutiu em todos os países do mundo. Os 4 milhões de americanos desempregados em 1930 tinham se tornado 16 milhões em 1933, 35% da força de trabalho americana. I mean, the American economy was in free fall. Economists disagree to some extent on this, but we could have lost everything in 1933. It was that bad. Até, aproveitando, né, a oportunidade, no Brasil aconteceu a crise do café. Né? Não é nosso assunto agora esse, mas o Brasil também quebrou, porque nós exportávamos café para o mundo inteiro, todos pararam de comprar o café brasileiro e o Brasil quebrou. E aí houve uma reviravolta na nossa economia doméstica, mas esse é um outro assunto. Né? Então, feito esse contexto para vocês, né, feito esse contexto sobre a crise de 29, eu pergunto, qual foi a proposta que a teoria liberal deu para salvar a economia americana, em especial, do desemprego? Irineu, você não sabe nem eu. O que diziam os liberais para consertar isso? O que eles propunham? Eles propunham aquilo que os liberais, de modo geral, sempre propõem, que é o quê? O que os liberais gostam, o que os liberais querem? Livre mercado, livre negociação, livre concorrência. Então, a solução que os liberais davam para aquele momento histórico era exatamente, vamos colocar entre aspas, não fazer nada. Porque a própria economia se ajustaria. As próprias forças de livre mercado fariam a economia se ajustar novamente. Como dizia Adam Smith. Né? Então, acompanha comigo aqui agora o quadro. Olha lá. Para a teoria liberal, a causa do desemprego está no próprio mercado de trabalho. O que é o mercado de trabalho? Compradores de trabalho, que são as empresas, e vendedores de trabalho, que são os trabalhadores, as pessoas. Quando há um desajuste nesse mercado de trabalho, o que tem que acontecer? Tem que fazer variar o preço para poder se reajustar de novo. Então, os liberais propunham o quê? Que pudesse haver flexibilização, que pudesse haver ajustes no mercado de trabalho, para que as empresas estivessem dispostas a contratar mais trabalhadores. Vou fazer uma comparação aqui do mercado de trabalho com o mercado de tomates. Pense no mercado de tomate. O que acontece quando tem muito tomate naquele mercado? O que acontece? Tem muito tomate. O que tem que acontecer para o mercado se equilibrar? Tem que baixar o preço do tomate, não é? Ué. Baixando o preço do tomate, mais pessoas vão querer comprar tomate. Aí o tomate vai
né, o tomate vai ser mais vendido e vai voltar ao equilíbrio. É assim que você elimina o problema de excesso de tomates, baixar o preço. Então, o mercado de tomate para os liberais é a mesma coisa que o mercado de trabalho, né? Então, havendo uma situação em que haja um excesso de trabalhadores disponíveis para trabalhar, o que deveria acontecer com o salário, que é o preço do mercado de trabalho? Deveria baixar. Né? Deveria baixar. Por quê? Baixando os salários, né, através de negociações de sindicatos e patrões, por exemplo, o que acontece baixando o salário? Mais empresas podem estar dispostas a contratar mais trabalhadores. E aí o desemprego se reduziria. Então os liberais são totalmente contra salários rígidos, né? Salário mínimo. Para um liberal, o fato de existir salário mínimo é ruim para a economia, porque o salário mínimo é como se fosse uma intervenção do governo na economia, que prejudica a contratação de trabalhadores para os liberais. Ok? Então, vamos aqui agora na outra tela. O que os liberais defendem, para resumir? Eles defendem que o preço do trabalho, que é o salário, deveria ser ajustado livremente pelas forças de mercado. Ou seja, flexibilidade para negociações salariais, redução de leis e encargos trabalhistas, inexistência de salário mínimo, como eu já falei agora, né? Esses são todas ações que o governo deveria tomar para não interferir nesse mercado, né? Deixar o mercado se regular livremente. Olha lá, sindicatos negociando com patrões. E aí faria os salários se ajustarem. E isso faria o desemprego se reduzir. Então, essa é a proposta clássica para a redução do desemprego para a corrente liberal, né? No Brasil, por exemplo, em 2017, foi aprovada uma reforma trabalhista, né? Que tentou reformar a nossa antiga CLT, né? Que é muito antiga, e ela tinha vários pontos que, para os liberais, prejudicavam o aumento do emprego. Então, essa reforma trabalhista feita no Brasil, ela acabou flexibilizando alguns pontos aqui da CLT. Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes, que não é nosso caso agora. Mas em questão de negociação, por exemplo, em relação a férias, né, horas de descanso, ficou, entre aspas, mais fácil para se negociar com os patrões. Ou seja, foi uma reforma de cunho liberalizante. Não totalmente liberal, mas foi uma reforma que caminhou na direção do liberalismo. Né? Se isso ajudou ou tem ajudado o Brasil a reduzir o desemprego, é outro assunto. A gente pode depois discutir isso em outro momento. Tá? Mas foi uma reforma de cunho liberalizante. Tá? Então, olha aqui, olha lá, por fim. Os sindicatos protegem os empregados, mas prejudicam os desempregados, na visão liberal. Por quê? Porque ao manter altos salários, ao manter, por exemplo, o salário mínimo, o salário lá fica alto, as empresas não vão querer contratar mais trabalhadores, porque está alto o salário. Olha, eu sou empresário, eu poderia contratar mais empregados aqui para mim, mas eu não vou contratar, porque o salário é alto, porque eu tenho que pagar um mínimo, eu tenho que pagar muitos encargos, eu tenho que pagar fundo de garantia, né? Eu tenho que pagar vários encargos ligados ao preço do salário, né? E para mim é muito caro, então eu não vou contratar. Então você percebe que a existência de vários encargos trabalhistas, de salário mínimo, essas coisas todas, intervencionistas, acabam prejudicando contratar trabalhadores, na visão dos liberais, tá? Na visão dos liberais. Então essa era a proposta que os liberais tinham para solucionar o problema do desemprego na época da Grande Depressão americana. Tá? Só que isso não resolvia o problema, não estava resolvendo, a depressão continuava grande. E aí surge o pensamento de um outro autor, chamado John Keynes, que propunha outras ações para resolver o desemprego. Ele tinha outras ideias para tentar entender o desemprego, que nós veremos no próximo vídeo. Ok? Um abraço, tchau, tchau.